Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Beninoto aqui com vocês para resolvermos a questão 22 do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina 2019/2. Vamos a ela então. Em biologia e medicina são estudados objetos com vasta gama de tamanhos, desde árvores gigantescas até vírus. A diversidade da vida pode ser organizada com o uso de escalas de comprimento. Na figura abaixo são apresentadas as imagens ilustrativas e os tamanhos relativos de objetos no intervalo de 10 na menos 5 metros até 10 na menos 6 metros, que engloba a escala de comprimento da biologia celular. Por exemplo, as hemácias, que carregam oxigênio para todas as partes do corpo, têm formato de disco, com diâmetro de 8 vezes 10 na menos 6 e espessura de 2 vezes 10 na menos 6 metros. Já os glóbulos brancos possuem formato esférico e diâmetro de 10 vezes 10 na menos 6 metros. Tá ali, deu uma imagenzinha para nós. Vamos ao que interessa. Com base na figura e no assunto abordado, é correto afirmar que o comprimento de onda da luz vermelha não pode ser expresso em polegada. Vamos lembrar o seguinte, que comprimento de onda, né? Comprimento de onda, a unidade dele. Comprimento. Unidade de comprimento sempre em metros, sistema internacional, né? Metros. Polegadas. Polegadas é unidade também de comprimento, né? Que a gente tem. Só para vocês terem uma ideia. 1 metro equivale a 39,37 polegadas. Então, se eu 100 metros, passo para polegadas. Por que eu não posso expressar isso em polegadas? Não posso expressar assim. Isso aqui está falso, ó. Falso. Primeira é falsa. Ah, show de bola. Já matamos a primeira. Vamos para a próxima. 02. Diz o seguinte. No Sistema Internacional, SI, não há uma unidade básica para a área, porque vivemos em um mundo tridimensional e não bidimensional. Bem, vamos parar para pensar. Se para comprimento é metro, se eu quiser calcular, por exemplo, a área de um quadradinho aqui, uma parte dele é metro, a outra é metro. Como é que calcular a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então ficamos com metro ao quadrado. Metro ao quadrado, né? Bem, se a unidade padrão de comprimento é metro, metro quadrado, unidade de área. Então, por que nós não vamos ter? Porque vivemos num mundo tridimensional? Não, nada a ver. Falso. 4. O número de glóbulos brancos que caberiam em uma esfera de 2 centímetros de diâmetro é da ordem de 10 na 10. Vamos analisar essa situação, então. Ele está falando aqui de glóbulos brancos. Glóbulos brancos. Vamos entrar aqui. Glóbulos brancos têm um diâmetro, né? Vou botar aqui, ó. 0,4 primeiro. Um glóbulo branco, ele tem raio, né? Raiozinho. Se o diâmetro é 10 vezes 10 na menos 6, né? O raio é metade do diâmetro. Divido por 2, fico com o raio sendo 5 vezes 10 na menos 6. Perfeito, perfeito. O que eu faço? Vou calcular o volume de um glóbulo branco. Volume, né? Ele deu nas fórmulas que a Universidade Federal de Santa Catarina dá para nós, né? Mas mesmo assim, a gente poderia saber que é 4 π r ao cubo dividido por 3. Portanto, ficamos com 4 vezes. O π ele nos diz que é 3. É dito lá no cabeçalho da prova. O raio, isso aqui para nós. 5 vezes 10 na menos 6, tudo isso ao cubo. E divido por 3. Olha aí, ó, que maravilha. Já começamos umas coisas interessantes aqui, ó. 3 corta com 3. O nosso volume de um glóbulo branco apenas
vai ser o quê? 4 que multiplica. 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Vezes 10 na menos 6. Faço a multiplicação aqui entre 13 e menos 6, né? Fica 10 na menos 18. Ou seja, o volume de um deles, 4 vezes 100... Desculpa. 4 vezes 125 vai ser igual a 500. Vezes 10 na menos 18. Ou posso dizer que o volume de um deles é 5 vezes 10 na menos 16. Tá, isso aqui é para um deles. Um deles. Ele está dizendo que quanto que vão caber quando tiver um diâmetro de 2 centímetros. Então vamos analisar o seguinte, vamos calcular o volume quando for diâmetro de 2 centímetros. Diâmetro de 2 centímetros, posso dizer que temos um raio de 1 centímetro. Raio de 1 centímetro é a mesma coisa que 10 na menos 2, desculpa. Menos 2 metros, né? 1 centímetro é 10 na menos 2 metros. Aqui eu achei o volume, né? Não botei a unidade em metros cúbicos para um glóbulo branco. Vou deixar bem claro aqui. Um glóbulo branco. Maravilha. Vamos calcular aqui o volume que nós vamos ter quando tiver um raio de 1 centímetro. Igual a 4, mesma formulazinha, né? Vamos botar aqui, ó, o π vale 3, o raio 10 na menos 2 metros. Isso aqui é o cubo, dividido por 3. 3 corta com 3. O volume vai ser o quê? 4 vezes 10. Multiplico, né? 3 vezes 2, né? Fica menos 6. Menos 6. Esse vai ser o volume total. Espaço que eu tenho, né? O volume total de espaço que eu tenho. O que eu faço agora? Agora eu faço um comparativo, né? Vou fazer um comparativo. 5 vezes 10 na menos 6 equivale a 1 glóbulo branco. Não é isso? 5 vezes 10 na menos 16. Isso, 16. Agora, eu tenho um espaço de 4 vezes 10 na 6, na menos 6. Vai equivaler a quantos glóbulos brancos eu vou poder ter nesse espaço? Regra de 3, né? X vai ser igual ao quê? 4 vezes 10 na menos 6, dividido por 5. Isso, ficou feio. Vamos melhorar ele. Isso. Deixa mais bonitinho. 5 vezes 10 na menos 16. Ficamos que x, né, vai ser o quê? 4 sobre 5 é 0,8. Vezes 10 na menos 6 dividido por 10 na menos 16. Conserva a base, subtrai os expoentes. Fica menos 6 mais 16, né? Menos com menos vai dar mais. Então ficamos com 10 na 10. Tá aqui, ó. Nossa resposta, o quanto que cabe de glóbulos brancos nesse volume que ele nos deu. E ele diz o seguinte, será na ordem de 10 na 10. Opa, 10 na 10, na ordem de 10 na 10. É verdade, tá aqui, ó. Verdadeiro. A afirmação 4. Show de bola? Próxima, a 8. O número de hemácias que cobririam uma linha de 1 centímetro quando colocados em fila, alinhadas pelo lado maior, é 1,25 vezes 10 na 3. Vou trocar de cor aqui para a gente não confundir as coisas. Vou botar um azulzinho aqui. Fica bem diferente. 0,8 aqui. Vamos ver.
Número de hemácias. Estamos falando de hemácias, então. Pelo lado maior ele fala. Hemácias, aqui, ó, tem um diâmetro de 8 vezes 10 na menos 6, né? Tem a espessura, né? Que é 2 vezes 10 na menos 6, e tem o diâmetro, que é o que a gente pode pegar como sendo essa parte maior do comprimento deles, né? Que bota uma hemácia do ladinho da outra, né? Essa uma aqui, essa uma aqui, essa uma aqui, e vai indo, né? Repare, tem um diâmetro, tem um diâmetro, tem um diâmetro, né? Então eu vou pegar a relação que a gente tem do diâmetro deles, né? Bem, se uma hemácia equivale a um diâmetro de 8 vezes 10 na menos 6, quando eu tiver um comprimento, né? 8 vezes 10 na menos 6 metros, quando eu tiver um comprimento aqui, ó, total deles aqui, que eu disse de 1 centímetro, ou 10 na menos 2 metros, quantos que eu vou ter de hemácia, né? Vamos botar aqui. 10 a menos 2 metros. Vamos ver quanto que a gente tem de hemácia. Nosso x vai ser o quê? Regra de 3, né? 10 na menos 2 dividido por 8 vezes 10 na menos 6. 1, tem umzinho aqui, né? 1 dividido por 8, né? Dá 0,125 vezes 10 na menos 2 dividido por 10 na menos 6. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 2 menos menos 6. Ficamos com 10 na 4. Ou podemos dizer que o nosso x anda uma vírgula para cá, 1,25 vezes 10 na 3. Opa! Tá aqui, ó. Resposta que ele quer, ó. Exatamente o que ele estava dizendo para nós. Verdadeiro. 0,8 é verdadeiro. Próxima que temos. Temos a 16. O metro, unidade padrão de comprimento do Sistema Internacional, é baseado na velocidade da luz. Sim, exatamente. Vou até mandar aqui de cor também, novamente. Ele é baseado na velocidade da luz do vácuo, né? Exatamente isso. Tem essa relação que tem. Mais precisamente, né? Ele tem essa relação ainda quanto um tempo, né? Vou escrever aqui 16 para aprofundar um pouquinho. Um tempo, né? Estimado de 1 sobre 300 milhões de segundos. É aproximado. Isso aqui não é bem 300 milhões, tá? Aproximado. Isso aqui é 299 milhões e alguma coisinha. É um valor aproximado que tem. Mas ele é baseado na velocidade da luz no vácuo. Verdadeiro. Por último, 32, a mitocôndria possui comprimento de 1,2 vezes 10 a menos 5. Mitocôndria. Estamos falando agora dessa relação que tem. Aqui, ó. Mitocôndria. Bem, 1,2 vezes 10 a menos 5 metros. Ele não me falou nada da mitocôndria, né? Não falou o diâmetro dela, não falou a questão dela. Eu não consigo afirmar isso aí, se ela possui um comprimento de 1,2 vezes 10 na menos 5, né? Não tenho nenhuma informação em relação a isso, então eu não posso afirmar. Uma informação falsa, não tem como eu dizer se isso é verdadeiro, né? Portanto, ficamos com a 16 verdadeira, a 8 verdadeira e a 4 verdadeira. 4 mais 8 mais 16, 4 mais 8, né? Dá 12 mais 16, 12 mais 16, né? Ficamos com 28. Então a resposta aqui que a gente tem na nossa questão é 28, o somatório dela. 28 é o gabarito. O resto são falsas. Tá bom? Então tá, vou ficando por aqui.
Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um forte abraço. Tudo de bom. Te vejo na questão 23, terceira questão da prova da Federal de Santa Catarina 2019/2. Tchau!